Valeu! Mais uma jornada podcast começando. Mentira, pai, não tá conversando nada não, é só resenha mesmo. Estamos aqui na Mata Atlântica. Vamos aqui passar um pouco, falar um pouco sobre a jornada. Mata Quântica. Volta. Desculpa aí, porque todo podcast Volta. Momento bom. Guarda aí. Peraí, Galera, é isso aí. Acho que... Eu pensei que eu ia voltar a falar, velho. Não, Não é assim que a gente vai aprendendo. Tá. É isso aí mesmo. É o que inclusive acontece em todos os episódios. Sempre tem esse momento de alegria, de atrapalhação, né? Vamos lá, jornada é isso. Jornada é a gente trazer um pouco do que... da importância, né, de a gente estar seguindo, da importância de a gente dar cada passo. A gente percebe e entende que, no fundo, a maior parte das pessoas elas estão no caminho, na busca da prosperidade, na busca da sensação de felicidade, na busca da evolução enquanto pessoa, como profissional, enfim, em cada um no seu tempo, na sua hora, enfim, e quase não sai. E não podia ser diferente. A gente tá nesse caminho, né, Teu e Rodrigo, um caminho de muita alegria. Começamos, talvez, acho que foi no finalzinho de março, início de abril, 4 meses aproximadamente, e nos deixa aqui muito feliz e contente para poder seguir. É isso. Essa pergunta sobre aonde a gente pode chegar é muito legal, porque se conecta muito com uma vez que eu fiz uma pergunta para Rodrigo. Eu falei assim, cara, o que é que você espera disso aqui? Ele comentou comigo, eu quero aprender, eu quero conhecer pessoas, eu quero me conectar com histórias diferentes. Então acho que é isso. Eu espero que a gente conheça cada vez mais pessoas legais, que a gente conheça cada vez mais histórias. Eu acho que pra gente está sendo muito legal, tá agregando bastante as nossas vidas e também no projeto. É um projeto muito legal que a gente veio desenhando aos poucos, né? Vem criando forma, vem tomando forma, e a gente espera que consiga impactar cada vez mais pessoas, né? Consiga trazer e dar oportunidade também de cada vez mais pessoas falar um pouco da sua história. E eu acho que é isso. Isso aí. Alex está sempre atrás das câmeras, mas é um homem aí que dirige aí todo o projeto, que contribui muito aí com a organização de tudo que acontece nas filmagens, junto também com o nosso amigo Euler que está aí nos assistindo nesse momento. Manda aí, agora o recado é seu, Alex. E sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast A Jornada. Olá, sou Cíntia Soares, faço parte do Grupo R Caldas, responsável pelo Auto IRE, e se você precisa de um seguro de automóvel, entre em contato conosco. Meu nome é Fernanda Nascimento, eu sou responsável pela operação de benefícios aqui na R Caldas, e se você precisa de um plano de saúde, é só entrar em contato aqui com a gente. Valeu, mais um podcast começando. Rapaz, eu tava com saudade desse momento, mano. Mais um podcast começando. Eu tô com o Marcelo Teles, o homem. Já deu volta ao mundo mesmo, não foi, Marcelo? Ou não, vai dar. Vou dar. Vai dar, Está quase. Vai dar. Volta ao mundo daqui. Volta ao mundo. Boa, tá atento. Isso foi estado de presença. É sempre assim, Marcelo, é sempre essa leveza, essa alegria, e é sempre assim que a gente recebe nossos convidados. Eu fico feliz pra caramba de estar te recebendo. Eu acredito que você tem muito para agregar para as pessoas que estão assistindo.
E vamos, que atrás vem gente. Esse vamos, que atrás vem gente. É de veio meu pai. Meu pai que meteu esse vamos, que atrás vem gente. Eu falei, Marcelão, faço das palavras de Rodrigo as minhas. Fico muito feliz, elogiado mesmo de você estar aqui. Mais um momento. Cada vez mais que a gente vem se encontrando é um aprendizado novo, é um conhecimento novo que você sempre agrega pra gente, não só com conhecimento, mas com a sua energia mesmo, que é muito positiva, e só agradecer. Vamos pra cima. Não, é isso aí, Marcelão. Mais uma vez aí, em nome da equipe da jornada, né? Satisfação você ter vindo, e de fato o Matheus trouxe um aspecto que é bem real, né? A questão da energia mesmo. Você traz uma energia muito bacana, energia que faz com que a gente, inclusive, continue seguindo, né? E sempre, da mesma forma que a gente incentiva, você incentiva também. E a gente está muito feliz de receber você aqui. Valeu? O Matheus tem uma pergunta massa para fazer para você, Teu. Teu, começa. Vamos começar então pela clichê, né? para dar o início. Começo, né, Marcelão? Começo de jornada, começo da vida mesmo. Conta um pouco do Marcelo pequeno, Marcelo mais novo, né? Quais eram os sonhos, os objetivos? Conta um pouquinho aí, desde o início, pra gente. Então, inicialmente também gostaria de agradecer, né, ao convite de vocês, de estar aqui presente com essas figuras ilustres. Esse trio de irmãos aí fantásticos, é um prazer e fico lisonjeado. Não sei se realmente mereço esses adjetivos todos aí que vocês falam. Eu acho que é mais pela amizade do que realmente mereço. Aí não falou? Não. A gente está quase pedindo autógrafo. Mas então, voltando à sua pergunta, né? Desde criança, né, na verdade, a gente vem de uma família que foi criada praticamente na beira do mar. Né? Então, meu avô desde meu bisavô paterno, ele foi pescador lá em Valença, né? E tinha uma canoa enorme, chamava a canoa de Porto Seguro, era uma das canoas maiores que tinha lá, e meu avô contava que é uma canoa que caberia até 8 a 10 adultos em pé, e ele saía barra fora para pescar, entendeu? Então, meu avô também já ficou nessa vida aí até uns 15, 16 anos, quando veio para Salvador, e aí mudou, vamos dizer assim, o caminho da família, né? E aí meu pai já se tornou médico, mas também gostava do mar, e aí sempre teve barco, a gente sempre estava presente pescando, a gente tinha uma casa em Itaparica de veraneio, e aí sempre estava no mar, meu pai sempre gostou também de pescar, e ensinou isso aí para a gente levou um bom período nos veraneios lá de Itaparica, que os veraneios a gente começava em dezembro, né, e ficava lá direto até março. Na época que não tinha ferry-boat, a gente ia com os navios, né, o navio João das Botas, navio Maragogipe, e parava na ponte de Itaparica, a gente ficava lá praticamente 3 meses, imersos em Itaparica. Mas quando você fala na ponte, é aquela ponte que é contrária à fonte da Bica? Não, aquela ponte não existia. Aquela ponte que fica perto do Hotel Icaraí. Sim. Perto do Hotel Icaraí. Da casa do meu avô. A casa do meu avô. Aquela ponte que Já chegando ali. Já chegando no bom lugar. Mas eu pesquei muita tainha ali. Pois é. Eu ficava com as pedras assim, ó. Quando a tainha passava, a gente... Ali eu já vi muito pescador pescando tainha, não sei se chegou a ver, assim, com uma garateia e um nylon. E a tainha, sim. A tainha não é de um peixe que come, né, na isca. Sim. Né? Qual é o nome daquilo? É tipo uma garateia mesmo. Garateia. Ele amarrava a garateia, que são 3 anzóis na ponta do nylon, um pouco de peso, né, quando o cardume de tainha, você chegava em cima da ponte e vê ele brilhando assim, né? Aí jogava a garateia e puxava com bastante força e o anzol, a garateia, entrava... Normalmente pegava a tainha por baixo, né, pelo abdômen. Sim. E aí puxava. Então, a pescaria tinha muito peixe. Naquela época tinha muito peixe. Mas, assim, a ponte é aquela ali, assim. E foi desativada, porque veio a Marinha, né? Sim. Construíram um artefato lá para desmagnetização de navio. Até hoje, eu acho que é subutilizado. O Marcelo é o sonógrafo, sabe tudo do mar, dá para ver onde começa essa paixão, desde o início mesmo. Você, nessa época, não cortando sua pergunta, só porque eu me toquei contra isso.
Desde o momento que você teve o primeiro contato com o mar, você já sabia que alguma coisa daquilo ali seria seu futuro? Pois é. Não, só para fazer um breve. Só pra fazer um breve. Você ativou aqui a gravação? Tá, tem 20 minutos. Não, beleza. Não, só para saber se estava rodando. Então, né, desde pequeno, não diretamente eu imaginava que ia ser oceanógrafo, mas eu sabia que eu ia trilhar essa área da biologia principalmente, entendeu? Porque meu irmão, o anterior a mim, né, Arnaldo, que hoje em dia aqui é médico, ele chegou a fazer biologia uns 2 anos e já ele aventava a possibilidade de fazer oceanografia, mas como naquela época só existia em Rio Grande ou no Rio de Janeiro, ele desistiu também da biologia para fazer medicina. Mas assim, eu já imaginava que eu ia trabalhar em alguma coisa ligada aos animais, porque assim, o filme que eu mais gostava na época era O Mundo Animal. Então, O Mundo Animal tinha são aqueles documentários, né, de vários antigos, né, retratando todos os animais da Terra, né, não só da parte dos animais da parte emersa, como os peixes também. Então, tinha um fundo musical bonito, eu ficava delirando. Quando não estava vendo desenho animado, estava vendo O Mundo Animal. Mas sabia que eu ia trilhar esse caminho aí, com certeza. Será que foi ali que você começou a perceber? Será que é ali que começou a te convidar para poder ser? Você acredita que as coisas acontecem do nada ou de repente não, foi uma obra do acaso? Você percebe que ali foi meio que um chamado para você ter a visão que você tem hoje de proteção da natureza? Com certeza, eu acho que sim. Porque assim, embora tivesse o hábito de pescar, né, a gente saía para pescar muitas vezes, a gente gostava daquilo ali, né? Mas muitas vezes eu pegava o peixe, mas já sentia a empatia, aquela pena do peixe, entendeu? Eu olhava assim, muitas vezes o peixe se debatendo, né? Principalmente assim aqueles peixes de pelágico, tipo albacora ou bonito, que sangra bastante, né? Que ele se debate bastante. Aquilo ali me dava uma pena, me dava uma dó do bicho, mas assim, eu de certa forma, acho que acredito como muitas crianças, né, são desensibilizadas, né? A gente nasce com a sensibilidade, com a empatia de ver aquilo ali e se sentir mal, mas muitas vezes pela influência da própria família, do entorno. Eu já via meu pai tratando, meu avô, aquilo ali. Não, isso aqui peixe não sente dor, não. Já passava a faca no peixe. Aí você falou agora que deu uma agonia, porque eu era de pedal. Não enviou. Você pode porque falou assim. Eu ficava pensando assim, o cara tá. Aí meu amigo dava pra Não, ele falou com vontade, né? Foi mesmo, mas depois que eu falei, mas ele consegue, eu acredito que o Marcelo não consegue compreender. com certeza. Aí eu lembrei também, rapaz, daquela época que a gente colocava jerereco, pegar siri, velho, era incrível, velho. A gente no cais, né, ali da frente, a gente colocava uns 5 assim, eu colocava um na ponta. Quando a gente terminava de colocar o último, já tinha uns 2, 3 siris já no nereré. Velho, a gente pegava um balde de... E aí, por outro dia, minha tia Selma, um beijão, minha tia Selma, fazia o quê? O que tem escaldava, né? Fazia isso. E eu lembro que essas tainhas, ela vinha, né, pela situação do... Eu não sei como é o nome do peixe, que como se ele tivesse caçando. O cação fugindo. Velho, vinha sei lá, umas 30, 40, assim, tudo pela beira do cais. Eu lembro disso aí, que você começou a contar, eu lembrei. Isso aí, Marcelo, você estava com quantos anos? Cara, os nossos veraneios ali começou, acho que desde que eu me entendo por gente, a gente ia para Itaparica. Então eu tenho fotos de lá, eu na beira do cais, eu com 4 anos de idade, 3, 4 anos de idade, tá? E isso se estendeu até 12, 15 anos, nessa casa onde meu avô tinha uma casa que ficava ao lado da igreja da Matriz. Sim. Né?
Então, os nossos veraneios e a família toda, não só a nossa família, mas meu avô também, né, tinha mais 2 filhas, tem, né? Ainda estão vivas. E juntava a família, a gente ficava nessa casa, que na verdade só tinha 3 quartos, mas a gente dava um jeito de caber todo mundo. E assim, depois dessa casa, minha mãe e meu pai compraram outra casa que ficava no outro lado, que talvez seja mais próximo da casa do seu avô, né, do Bolivar. Sim, que já foi um momento mais, vamos dizer assim, recente. Eu já estava aí com os meus 18 anos de idade. Mas assim, Itaparica a gente sempre curtiu. Aí depois veio o ferryboat, veio, né, a chegada do carro. Ou seja, eu me lembro de Itaparica quando não tinha nenhum carro. O único carro que tinha era o carro do prefeito, que vinha na proa do navio do Maragogi com Santa Maria. Não tem como. Certo tempo. Mas era uma época fantástica, entendeu, cara? Porque a gente tinha várias bicicletas, todos os meninos tinham bicicleta lá, e a gente não botava a bicicleta para dentro de casa, deixava na porta, entendeu? E de manhã até de noite, muitas vezes, chegava lá, a bicicleta continuava, dormia de porta aberta, então não tinha violência, não tinha absolutamente nada. Foi uma época boa. Marcelo, normalmente quando a gente está nessa idade ali, né, acho que até os 18 anos, a gente se pega em alguns momentos pensando, eu vou ser astronauta, eu vou ser artista, eu vou ser jogador de futebol. E parece que é o momento que a gente mais tem sonhos, né? Uhum. Você consegue trazer quais eram os sonhos que você tinha naquela época, e até os seus 18 anos, antes de você entrar na vida adulta? Consigo. Meu maior sonho sempre foi velejador. Eu sempre tive o grande sonho na vida de dar a volta ao mundo, de conhecer o mundo. Eu achava fantástico. Eu sempre via, além dos documentários, tudo que era ligado à navegação. Então, assim, lá em Itaparica sempre foi um lugar que chegava muitos veleiros. E uma das coisas que eu adorava fazer era ir nadando para ver a bandeira do veleiro, que ficavam próximos à bica, no fundeadouro que tem lá. Então eu ia nadando ao redor dos veleiros para ver a vida a bordo, né? Ficava meio que olhando mesmo para os veleiros para entender como é que... E ver principalmente de onde eles vinham. Então me fascinava saber que vinha veleiro da Alemanha, que vinha veleiro da França, que tinha veleiros diferentes, né? de alumínio, de ferro, de fibra de vidro. Então eu sempre realmente tive essa vontade, esse sonho de dar a volta ao mundo. Olha que coisa bacana, porque quando você traz esse aspecto, e aí a curiosidade vem, você sempre foi seguindo todos os seus passos, eles estavam lhe levando ao lugar que você está hoje, ou no meio do caminho algo aconteceu que te desviou disso? Porque me parece que muito isso, né? A gente, quando é muito jovem, a gente tem sonhos, mas parece que no meio do caminho sempre acontece alguma coisa que meio que tira a gente, né? Você consegue... Com você aconteceu isso também ou não? Foi só uma trajetória que seguia até onde está aqui? Como é que você enxerga isso na sua jornada? Não, tiveram momentos que realmente eu desviei do caminho, busquei vamos dizer assim, um atalho. Eu costumo dizer que a vida é como se fosse uma árvore, né? A gente está querendo sempre pegar aquele fruto mais maduro lá de cima, mas que existem inúmeros ramos, inúmeros galhos que nos levam para conseguir aquele fruto. Então, num determinado momento, eu subi por um galho, mas que no final de tudo, vamos dizer assim, eu estou conseguindo ainda alcançar aquele o olho da árvore. Né? Quem já subiu em árvore sempre tem essa denominação, vamos lá até o olho da árvore e pegar aquele fruto melhor. Mas, assim, tiveram alguns percalços que eu, assim, embora quisesse fazer biologia e oceanografia, por influência até mesmo da família, né, e das circunstâncias normais que pouquíssimas pessoas falavam em oceanografia naquela época, eu fui levado a fazer, vamos dizer assim, engenharia química. Então, em determinado momento, eu fiz vestibular para engenharia química por ser até o 3º ano de engenharia química, que na época era uma das grandes profissões, né, junto com medicina e advocacia. A engenharia engenharia mecânica, engenharia química, engenharia elétrica, só se falava nessas profissões principais, né? E assim, a perspectiva da engenharia
para mim era trabalhar no polo petroquímico, né? Então eu cheguei até já no 3º ano receber proposta da Alquímica, que é ainda é uma multinacional importantíssima, mas que eu quando via que os engenheiros, normalmente os colegas, né, ou até outros profissionais que eu via, eles saíam 6 horas da manhã. O ônibus pegava eles em casa e só retornava às 7 horas da noite. Aí eu, pô, que horas eu vou velejar? Exatamente isso. Eu falei, não é esse destino que eu quero, não. Nesse momento, entramos no conflito, tá? Porque já se passaram 13 minutos, já tem 15 minutos, aí agora você já está trazendo os seus desafios, tá? Existiu alguma pessoa ou alguém ou algo que aconteceu nessa época que fez você ir para a engenharia e quais foram os desafios que você enfrentou? Bem, não teve assim uma pessoa que realmente fez com que eu mudasse. Foi mais uma consciência, entendeu? De eu ver uma perspectiva de vida, embora eu soubesse que aquela profissão me daria os recursos que eu precisaria para ter o relevo, entendeu? Para realizar meu sonho, mas de nada adianta a gente ter o dinheiro e viver uma vida que não nos satisfaz. Então, para mim sempre foi importante a qualidade de vida também. Então, por isso que eu desisti assim da engenharia e mudei para oceanografia, mesmo seguindo todos os desafios, entendeu? Que eu sabia que ia ser uma profissão mais difícil, né? Na época não era reconhecida, né? E só foi reconhecida bem depois que eu me formei. E os desafios eram grandes, mas assim, eu fui muito influenciado, assim como a maior parte dos oceanógrafos foram influenciados por Jacques Cousteau, vamos dizer assim, que foi o pai da oceanografia. Então, naquela época também eu tenho uma coleção dele por completo, entendeu? Assistia a muitos vídeos dele, os filmes dele, então aquilo ali me chamava, aquilo ali eu sempre soube que eu queria estar no mar, queria estar ou velejando ou mergulhando. Como foi essa transição, essa decisão? Porque você já vinha, né, sabendo que não era aquilo que você queria para a sua vida. Mas quando foi o momento, teve algum momento específico, você acordou, você teve uma noite de pensando muito nisso e no outro dia você teve coragem para mudar, fazer essa transição e ir atrás do seu sonho, o coração estava mandando? Teve algum momento específico ou foi uma construção mesmo? Foi uma construção. Eu vinha num processo já de insatisfação dentro da engenharia. Tá? Embora gostasse, eu sempre gostei de química, a engenharia em si, por si só, é uma profissão que abre muita cabeça, entendeu? Faz você pensar de forma abrangente. E a química, eu sempre gostei muito de química. Eu gosto dos programas de química, dos elementos, das combinações, né? A gente vive no cercado de química, né? Tudo isso aqui é química. Então, mas assim, a perspectiva de trabalho e a perspectiva de insatisfação durante a profissão fez com que eu fosse amadurecendo e já preparando o terreno lá em casa, convencendo principalmente minha mãe de que eu ia mudar, que eu ia desistir. E ela sempre insistindo, não, meu filho, faça mais um ano. E ela dava até uma ideia que também foi interessante. Em vez de você largar a engenharia para fazer oceanografia, por que você não faz uma pós-graduação em engenharia química dentro da oceanografia, entendeu? Ou tipo, uma oceanografia química, que tem essa especialidade também. É um dos ramos da oceanografia. Então, eu também me acenava com essa possibilidade, mas eu não gostava dessa ideia. Eu queria realmente estudar os oceanos, queria realmente estudar os animais marinhos, entendeu? E assim, eu posso até fazer uma retrospectiva, que agora eu me lembrei também, que antes da engenharia, meu sonho de vida era ser mergulhador. Mergulhador profissional. Tranquilo. Então, assim, antes de fazer o vestibular para engenharia, um ano antes, eu estava com a ideia fixa de fazer mergulho profissional. Ser mergulhador profissional. E minha mãe, né, não gostava muito da ideia, e coincidentemente teve um acidente numa das plataformas lá do campus do Rio de Janeiro, na Bacia de Campos, e que foi uma matéria enorme, né, no Jornal do Brasil na época, mostrando, né, a exploração de petróleo, etc., e todos os acidentes que ocorriam com os mergulhadores.
E aí eu me lembro bem que ela pegou o jornal assim, Não, vai. qual a profissão que você está querendo fazer é essa daqui. Então a estatística de acidentes com mergulhadores era enorme, entendeu? Hoje em dia diminuiu bastante, mas ainda continua sendo uma profissão bem perigosa, bem arriscada, né? E aí fez com que eu entrasse na engenharia, assim, eu segui os argumentos dela, que ela assim veio de uma família também pobre, né? Então assim a questão de realização e dos bens é uma coisa muito importante também para ela. Então assim ela queria me convencer, sempre falava a respeito disso, e isso fez com que eu entrasse na engenharia. Mas durante esses anos, né, que eu fiz o curso, eu quis realmente decidir mudar. E olha só que coisa interessante você falando, Marcelo. A gente fica pensando quantas pessoas durante a vida elas passam a vida fazendo algo que elas não gostariam, muitas vezes sendo incentivadas, influenciadas pela própria família, né? Isso, hein? E quando a gente pega histórias como a sua, fica claro de que quanto mais a gente segue o nosso coração, quanto mais a gente segue aquilo que de fato arde dentro da gente, muito mais chance a gente tem de ser feliz e de prosperar, porque prosperidade não diz respeito a dinheiro, mas diz respeito a você estar bem, estar feliz. Parabéns. Parabéns pela mudança. Senão a gente talvez nem estaria aqui conversando. É verdade, isso é. Essa foi pro corte. Na verdade, os meus argumentos não foram muito convincentes. Olha. Ou então te convenceram, né? Não foi convincente no sentido de, assim, eu não recebi o apoio da família de você vai largar, realmente, aí me incentivaram para fazer a sonografia, tá? Então, minha mãe foi bem taxativa. Se você quer largar, você vai ter que conseguir todos os proventos, conseguir ir fazer o vestibular lá em Rio Grande do Sul. Então, assim, eu nunca tinha trabalhado, eu não tinha dinheiro para pegar um ônibus, muito menos avião, para ficar lá, para fazer ficar no hotel durante o período do curso, né, e do vestibular. Então, assim, eu tive que largar a oceanografia e começar a trabalhar num banco. Então, larguei a engenharia e fui trabalhar no banco, né? Trabalhei no Banco Econômico, era o banco que tinha aqui em Salvador, durante 1 ano e meio. Chegou a vender seguro lá também? Plano de saúde, seguro de vida. Eu tive essa oportunidade de trabalhar no RG, né? no RH do banco, anotando férias, anotando um monte naquelas fichas ainda, e restauração de documentos também. Foi uma fase interessante. Eu acho que tudo na vida nos ensina, né? Qualquer experiência, por mais diferente ou fora da nossa rota, serve também como aprendizado, e que muita coisa vai trazer de ensinamento que a gente pode usar durante a vida inteira. Então, assim, eu precisei juntar dinheiro durante esse período para só então ter o dinheiro, comprovar realmente a minha força de vontade, mostrar que minha mãe estava decidida a fazer aquilo ali, e já estava com um dinheirinho debaixo do colchão, e falei, olha, eu tenho uma dela, pronto. E você fez isso, teve uma organização, um planejamento, falou assim, eu peguei, vou ficar 1 ano no banco, vou ficar 2 anos, vou ficar 3 anos, porque eu vou precisar ter um dinheiro para eu fazer. Não sei se você organizou. Isso, com certeza. Eu tive o apoio da família no sentido de eu morava em casa, não tinha gasto com alimentação, com habitação, com nada. Então, todo o dinheiro que eu ganhava do banco, destinava um pouquinho só para uma farra, E não ouvi até agora nenhuma história. Então, assim, na época eu estava com 20 e poucos anos, né, 21 anos, mas tinha consciência que precisava guardar o maior volume, que era justamente para a compra da passagem, né, e da permanência lá durante pelo menos os primeiros meses iniciais do curso. Né? Então, assim, eu sempre fui uma pessoa mais ou menos planejada. Eu pensava em fazer oceanografia, depois imaginava tantos anos eu vou estar fazendo determinada coisa. Eu tentei, dentro do possível, né, que a vida
tem muito de inesperado, né? A gente não pode planejar tudo, nem tudo dá certo como a gente quer, mas, de certa forma, eu fui organizado nesse sentido, de juntar e planejar pelo menos 1 ano e meio, que o vestibular era no início de janeiro, né? Então, eu trabalhei no banco até outubro, se não me engano, pedi as contas e, Como fala minha avó, capou o gato. E foi. Não, tá aí. E é uma das 7 hábitos das pessoas mais eficazes. É já projetar na mente, né, o que é que vai acontecer e a questão de planejamento. Então, eu acho que não tinha como ser diferente. Deu certo. Sim. Sabe? É isso. Ainda estou no caminho. Porque... Deu certo lá naquela época, é a história. É isso, dentre essa jornada, Marcelão, você consegue trazer assim, 2 outros momentos, né, que foram extremamente desafiantes para você na sua jornada até chegar lá ao momento onde você passa, né, ao momento já como prático, já na oceanografia, já vivendo aquilo que você sempre sonhou? Consegue trazer alguma coisa que foi bem desafiante mesmo? Sim, eu acho que o próprio, para um baiano ir morar em Rio Grande, já é um desafio, né? Principalmente pela questão climática. Então é extremamente frio, extremamente úmido. E assim, eu que nunca gostei de frio, para mim foi realmente desafiador. Ou seja, eu sempre digo assim, principalmente para meus filhos, né, que eu era o último aluno a chegar, porque eu perdi as primeiras semanas de aula para aproveitar mais Salvador. Já chegava quase na época de fazer as provas, entendeu? Então, durante a universidade eu fui um bom aluno, entendeu? Porque era o que eu gostava. E assim, eu me dedicava realmente com muito afinco, de forma que eu me dava o luxo de chegar já atrasado, eu era o último a chegar, e normalmente eu era o primeiro a sair, porque eu também passava direto, nunca fui para nenhuma recuperação, nunca perdi nenhuma matéria lá. Então, na última prova, no dia seguinte eu já tinha passagem marcada para vir para Salvador, entendeu? Porque eu não aguentava de frio, assim, principalmente na época de inverno, né? Quando não era frio, era muito vento. Mas, assim, a vida estudantil lá foi excelente, entendeu? Foi um dos melhores momentos da minha vida como estudante, né? Como congregação, muitas pessoas de fora. Isso tem um lado positivo, né? A gente fazia também muito churrasco, muita festa, né? Muita confraternização. Mas o fato de viver num lugar frio não era uma coisa tão fácil, tão agradável. Outro desafio, fazendo já um spoiler, vamos dizer assim, da sequência, né, da oceanografia. Depois que eu me formei na oceanografia, fiz mestrado lá em Rio Grande também, né, fiz mestrado em recifes de corais. Mas, normalmente, o caminho que se seguia naquele momento, né, naquela época, até hoje ainda é assim, é a parte acadêmica. Você tem que entrar na vida acadêmica. E eu acho que a vida acadêmica, a pessoa tem que gostar daquilo ali, entendeu? Para ser professor, para ser pesquisador, a pessoa tem que ter o dom. Então, eu sabia que eu não tinha esse dom de ensinar. Eu sabia que eu não tinha o dom de pesquisar, de ficar no laboratório analisando as minúcias, entendeu? Ser um especialista naquilo ali. Eu gosto, hoje em dia, as pessoas me perguntam, porque eu posso me definir como um especialista em geral. Generalista, né? Especialista em tudo. Então, assim, eu adoro muitos assuntos, tudo que me atrai, eu vou atrás, eu gosto, eu leio, eu pratico, entendeu? Então, assim, para ser muito específico em determinada coisa, determinado assunto, nunca me atraiu. Então, assim, o outro desafio foi esse. Então, eu não queria entrar na vida acadêmica, embora eu segui, né, fiz mestrado, fiz até doutorado na UFBA, aqui na universidade, no laboratório de geologia, com a professora Zelinda Leão, que sempre me recebeu muito bem, fazendo aqui uma homenagem para ela, pessoa fantástica, a maior conhecedora de recifes de corais, pesquisadora de recifes de corais do Brasil e também do mundo. Mas eu também fui até o 3º ano, terminei todos os créditos, todas as disciplinas, e quando chegou na parte de escrita da tese,
apareceu essa oportunidade de fazer o concurso com a praticagem. Ou seja, a vida acadêmica também já não me satisfazia. Eu já estava incomodado com aquilo, via perspectiva de virar um professor que eu não tinha aquele dom, eu ia ser um mau professor. Que eu via inúmeros professores meus sendo maus professores porque seguiram essa vida sem seguir o dom, né? Isso. Ou seja, seguiram a carreira que somente pelo dinheiro, né? Porque as bolsas de CNPq e CAPES naquela época, basicamente os dois órgãos que davam a bolsa era o órgão do museu. E uma vez que você entra também, a universidade lhe contrata, né, como professor visitante, aí você vai fazer uma carreira acadêmica que muitas vezes a pessoa está ali, os professores estão ali, mas não tem, vamos dizer assim, aquela vontade de dar aula, aquela satisfação, aquele prazer. E fora isso, eu também acho que a vida acadêmica também me mostrou que existe muita vaidade, entendeu? Os pesquisadores, como em si, são competitivos, querem mostrar que um é mais inteligente, sabe mais do que o outro, e não faz o mínimo sentido, que a vida acadêmica devia unir, devia congregar e não separar. E dentro da universidade eu vi muito isso. Então eu vi que aquilo ali não era o meu ambiente. Não gostaria de continuar naquilo ali. Foi quando eu fui mais tanto pivotante, né, que hoje em dia se usa muito, né? Você pivotar. Foi quando eu estava desempregado também, eu saí, né? Basicamente eu abandonei a universidade, né? A bolsa de estudo que eu estava recebendo. E fui para trabalhar numa fazenda de gado leiteiro de minha irmã. Que beleza. Tudo a ver. A todo momento a gente percebe coragem, né? Coragem. Não tem tempo ruim. Eu não conseguia ficar parado, né? Não conseguia ficar me reclamando da vida, colocando culpa em na circunstância, que quer que seja, né? Então eu tinha que realmente, a gente tem que se virar, a gente tem que ser resiliente o suficiente para mostrar que a gente, de certa forma, é capaz, mesmo que no caminho que a gente saiba que não é aquele caminho que a gente escolheu para trilhar, mas que aquilo ali pode ser um momento, somente um momento da nossa vida, e o melhor vai estar lá adiante. Tá? Então, assim, eu fiquei na fazenda durante um período, o suficiente para saber que cheguei numa dicotomia. Foi quando eu conversei com a minha irmã Mônica, que também me deu essa oportunidade maravilhosa, e a gente chegou à conclusão que ou a gente continuava pequeno e ia crescendo aos poucos, né? Comprando algumas matrizes, né? Era um gado pardo suíço, um gado leiteiro, que na época tinham poucas fazendas, tinham poucos criadores aqui no Brasil e aqui na Bahia. Ou então ia demorar 15, 20 anos para ser uma fazenda grande que tivesse uma produção de leite, né, que você tem que produzir em escala. Ou então a gente ia pedir um financiamento bancário e também ia demorar os mesmos 15 ou 20 anos para pagar. E eu olhava assim, poxa, onde é que está minha oceanografia? Onde é que está meu mergulho? Aí também tomei a decisão de sair, entendeu? De trilhar de novo o caminho da oceanografia. Aí entrei na praticagem. E aí mais um desafio. Foi. Aí a praticagem foi um outro caminho, embora um caminho também que esteja totalmente ligado à oceanografia, né? Porque é o manejo dos navios, né? Atracação e desatracação dos navios. Mas assim, é sempre desafiador, é sempre interessante, é uma profissão que não tem rotina, isso que me faz mais feliz também nessa profissão, entendeu? Ou seja, além de estar no mar, além de vivenciar todas as belezas naturais que o mar proporciona, né? De nascer do sol, pôr do sol, nascer da lua, mas você está vendo baleias, como eu vejo aqui na Baía do Santo, já flagrei várias vezes baleias navegando as jubartes daqui. E assim, toda manobra é um desafio, toda manobra tem inúmeras forçantes, elementos que faz com que seja a primeira manobra. Como é isso, essa questão da manobra? Porque antes de toda manobra que você vai fazer, antes você estuda o momento da água, como é que está o clima, como é que se prepara para cada manobra diferente? A preparação já é mais no automático, né? Quando a gente está indo, normalmente a gente vai com a lancha da praticagem para abordar o navio, que ele permanece em movimento, ele entrando na Baía de Todos Santos,
A gente sobe a escada que é chamada escada quebra-peito, né? A escada de prático, que é uma escada de madeira com as cordas. E durante esse trajeto da lancha que sai aqui da Baía Marina até o navio, que dá uns 10, 15 minutos, a gente já vai fazendo, vamos dizer assim, uma prévia da manobra, né? A gente já busca o conhecimento, se a maré está enchendo, está vazando, ver as condições do vento, né? Em que setor que o vento está atuando, já sabe quais são os rebocadores que vão atuar, ou seja, tem influência também aonde você vai colocar os rebocadores para ajudar na manobra, o tamanho do navio, o calado. Então, tudo isso a gente já vai fazendo uma manobra, vamos dizer assim, na cabeça. Quando a gente já chega a bordo, a gente já sabe com certeza. Agora, claro que tem umas imprevisibilidades, né? Nem tudo dá certo. Muitas vezes o navio falta máquina, muitas vezes o comandante não segue o que a gente determina. Tem alguns choques assim que a gente também tem que administrar. A gente termina sendo mais do que um prático, termina sendo também psicólogo, né? Olha aí! Porque lidar com a pessoa que está em alto mar durante 20 dias, 30 dias, muitas vezes mais de um mês, longe da família, só resolvendo o problema, estressado, nem sempre é fácil, entendeu? Então, Tem uma pergunta aqui que você começou a perguntar, eu fiquei pensando sobre isso. Muitas vezes acontece aqui até na nossa trajetória, né? Tem algo que a gente faz, de fato, que ele é diferente. Vou dar um exemplo aqui. Cada cliente que a gente atende tem uma história, tem um contexto que para cada pessoa você também tem que ter. Você precisa montar uma estratégia diferente, porque primeiro você precisa se conectar com aquela pessoa, você precisa entender qual é o cenário dela, para conseguir dar um melhor atendimento e fazer que ela tenha uma jornada perfeita. Marcelo, se você pudesse fazer hoje, né? Você, em algum momento da sua ida ao navio, durante esses 15, 20 minutos, você chegou a fazer algum paralelo da vida como um todo com esse desafio que é estacionar um navio? Ou seja, você chegou a algum momento na vida a fazer uma analogia mesmo, né? Tipo, poxa, se eu pudesse fazer uma analogia de ir lá e estacionar um navio a algo da vida de um ser humano, você conseguiria fazer essa analogia? Eu sei que já alguma vez, pelo menos você conseguiria, né? Que eu acho que se conseguir sim, você consegue. Mas em algum momento já aconteceu você pensar nisso? para falar a verdade, Olha! mas é mentira se tivesse já feito. Mas assim, é uma reflexão interessante. Mas sem dúvida tem como fazer esse paralelo, porque assim, quando você chega no navio, essas condições que a gente já pensa antes de chegar no navio, é justamente o amadurecimento, vamos dizer assim, que você leva na própria vida, né? Você amadurece sobre vários aspectos, os aspectos emocionais, os aspectos, né, da sua conduta, dos seus hábitos, né? E qual é o rumo que você segue para chegar no fim da vida, nos seus objetivos que eu estou falando, é o rumo que também você toma no navio para levar ele de uma forma mais segura, entendeu? Trilhar o canal na parte mais profunda, entendeu? Tem momentos que você acelera o navio porque tem janelas de tempo, né, da maré enchendo, da maré vazando, que você tem que passar em determinado momento do canal com a maré cheia. Tá? Então, na vida também, muitas vezes você acelera também em alguns momentos o passo, o seu ritmo de vida para conseguir também sobrepor algum desafio. Sim. E que depois você também precisa desacelerar, porque para chegar naquele objetivo final, você tem que ter mais segurança, você tem que fazer a manobra mais tranquila, com menos velocidade, calcular bem a aproximação para não ter nenhum acidente, entendeu? E também, quando você está chegando em alguns momentos de sua vida, você, né, começa a pensar mais, desacelerar mais, entendeu? Você vê que você não precisa estar naquele estresse, naquela velocidade que você estava anteriormente, entendeu? Então você já vai se preparando, vamos dizer assim, para chegar na cereja do bolo. Sim. Que seria a atracação de forma, né, segura, sem acontecer nenhum acidente. E na nossa vida é a mesma coisa, né? A cereja do bolo seria essa etapa mais que você galga de evolução, né, Bicho, a gente tá aqui assim, né, velho? Eu acho que eu penso que a gente tá com
o bicho acelera. Acelerado. Eu tô acelerado, eu tô querendo botar o negócio para acontecer, fazendo, avançando, sem muita estratégia, sem muito pensamento, agindo muito. Eu acho que existe um equilíbrio, né? Porque eu sou esse cara de avançar, Rafa, velho, vamos pensar aqui, vamos estruturar, não sei o quê, aí Matheus vem no meio. Matheus vem, fica equilibrando, então assim, mas eu acho que é o momento, né? É a fase, talvez seja a maturidade, eu acho que a gente vai chegar lá. Fez total sentido. Imagina se ele tivesse pensado nisso antes. Imagina. Mas isso aqui agora, isso que você começou a contar, eu disse, cara, imagina que boa reflexão, né? Você conseguir pegar aquilo que você faz todos os dias, você fazer uma analogia a isso com a vida. E sabe o que você encontrou? Eu fiquei pensando também das nossas conversas, né? Você sempre fala que para você saber atracar, você precisa conhecer as profundezas. Ou seja, para você conseguir chegar no lugar, né, de evolução espiritual, já fazendo analogia, a gente precisa conhecer de fato, a gente precisa conhecer a gente mesmo com mais propriedade, com mais cuidado, e isso conecta muito com a função do prático, né? Também conhecer o que acontece nas profundezas para poder atracar o navio com mais segurança. Assertividade. E acelerando também, como diz o Rodrigo. Não é mais momento de amor, não. É momento de reflexão. Reflexão. É verdade. Então, Marcelão, uma vez, né, que você já estava nessa trajetória, já está dentro da praticagem, e aí acredito que muita coisa na sua vida mudou, né, dali para frente. E o que aconteceu? Ou seja, aconteceu algo que fez com que você tivesse a visão e a mentalidade, principalmente o olhar para o futuro que você tem hoje, para isso que aconteceu. O que no fundo aconteceu e o que você está pensando aí para os próximos anos, né? Então, a praticagem de fato me deu a condição financeira de tranquilidade, estabilidade, que é bem difícil durante a parte de estudante, né? Quando você é estudante, quando você ainda está mesmo se formando, né? Então, essa estabilidade financeira fez com que eu voltasse ao meu sonho inicial, que era construir o barco, ter um barco e dar a volta ao mundo, né? Então, assim, eu comecei a focar nisso novamente. Então, eu fiz algumas pesquisas de comprar um barco usado, ou fazer o barco. Eu cheguei à conclusão, como eu queria realmente ir para todos os lugares, velejar em todos os lugares, então eu decidi construir o barco, construir um veleiro. Mas ainda estava muito focado na resolução do meu sonho, uma visão muito egocêntrica, né? E aquilo ali, de certa forma, estava me incomodando. Então, assim, aquilo ali, o que adianta eu ter um barco, realizar meu sonho, e aí, o que eu vou deixar de legado, né, para minha família, para o mundo, para a humanidade em si, entendeu? Então, isso daí fez com que eu focasse muito nisso, nessa perspectiva de usar o veleiro, de usar as viagens que eu tenho feito como um instrumento de trazer informação, de trazer a sensibilização, principalmente dos estudantes, que eu foco muito na filmagem submarina, principalmente com a câmera 360 que eu tenho, que é a maneira que eu vejo de sensibilizar as pessoas. Se as pessoas não podem mergulhar, eu acho que ela vendo uma imagem 360 graus, imerso naquele ambiente, mesmo que seja no escritório, né, usando aqueles óculos de realidade virtual, eu acredito que é a melhor forma hoje em dia de sensibilizar as pessoas. E a partir daí, engajar elas numa consciência, numa tomada realmente de atitude de preservação e conscientização ambiental. E também de autoconhecimento. Quando você faz a analogia que você fez, a navegação, né, com o navio, né, você precisa saber o que tem embaixo para, né, estar nas profundidades até chegar lá, é a analogia, de certa forma, da própria vida, né, cara? Eu comparo muito a vida como se fosse um crescimento de uma árvore, onde para você chegar cada vez mais alto, né, e para ter aquela visão cada vez mais clara, né, do todo,
você precisa ter raízes profundas, que desçam realmente nas profundidades e que te alicercem, né, em todo o conhecimento, que vai te segurar para que a árvore não tombe, né? Ela pode se envergar com o vento, mas tombar, não. Tem árvores aí de 3.000 anos, né, que é 5.000 anos, que estão aí vivas, só morrem porque o homem corta. Né? Mas, enfim, voltando a essa perspectiva, né, da realização do sonho e trazer esse sonho para o bem, deixar isso como um legado, eu criei o Instituto Gaia Soul, que basicamente ele abrange esses dois projetos, que é o projeto Gaia Soul, né, que é o barco em si, o nome vem de Gaia, que vem da mitologia grega, que é a mãe da terra. E, paralelo a isso, eu queria também fazer com que as pessoas, não adianta a gente só mostrar, eu acho que hoje em dia, essa vida corrida que a gente leva, né, principalmente morando em centros urbanos, a gente está muito desconectado com a natureza. Então, eu vejo que esse projeto, que é o projeto Mata Quântica, que é uma área que nós temos lá de uma reserva da Mata Atlântica, eu batizei esse nome de Mata Quântica como sendo a célula de uma energia, é a unidade da energia que vem do quanto. Eu gostaria que isso daí fosse multiplicado. Isso aí é uma célula, é um experimento que a gente pode proporcionar de reconexão das pessoas com a natureza e que isso aí possa se propagar para outras pessoas, para outros ambientes. Então, normalmente a gente faz lá algumas vivências que envolvem várias atividades, né? Desde o yoga pela manhã, normalmente, a meditação, a alimentação natural, de preferência vegetariana, algumas práticas de vivências também que faz que a gente esteja mais presente, esteja mais em contato com toda a percepção da natureza. A gente faz algumas práticas de banho de floresta, que seria, né, o passeio na mata, mas com a atenção plena. Né? A gente pode fazer também safaris fotográficos, onde a gente vai estar cada vez mais presente para ver aquele detalhe do animal ou do inseto que está naquela planta. Eu tenho um banho de cachoeira também, que a gente vai estar reconectado totalmente, tomando aquele banho que é de nascente, que existe lá nesse ambiente, né, nessa área que a gente destina. Ou seja, então esses dois projetos é basicamente o que tem norteado minha vida, é o que eu tenho feito para que eu deixe um legado interessante. A gente está transformando essa área, inclusive, da Mata Quântica no RPPN, que seria a Reserva Particular do Patrimônio Natural, que, uma vez criada, ela não pode ser revertida. Então, assim, eu não tenho um planejamento de fazer nenhuma exploração econômica daquela área, entendeu? Talvez algumas pessoas imaginassem, né, fazer um corte seletivo, né? Pode fazer também a exploração da madeira de forma seletiva, mas para mim eu nunca gostei dessa ideia. Então a preservação ali vai ser total. Tem um ditado, tem um escritor que fala, tem pessoas que passam por uma floresta, mas só conseguem ver a lenha para sua fogueira, né? Não consegue ver a floresta em si, todos os animais e toda a interdependência que a gente vive, né, do meio ambiente. Eu falei certo, o nome da gravação é Mata Atlântica. É onde a gente está inserido, Mata Atlântica. Mas o sítio RPPN é Mata Quântica. Então me corrigiu de novo. Mas ficou confuso aqui. Não, é porque você falou, eu falei, Ele então... estava querendo corrigir o meu próprio erro, achando que a gente que tinha ali a Mata Quântica está dentro da Mata Atlântica. Eu fiz um jogo de palavras, entendeu? Justamente para ter essa... Marcelão, se você pudesse falar para as pessoas, né, que estão na jornada, né, as pessoas que de repente estejam lá naquela idade lá de 18, 19, 20 anos, lembrando um pouco que foi exatamente aquele momento que você estava com todos os sonhos ali muito aflorados de ser, né, a pessoa que você é hoje.
E talvez também vão ter pessoas que vão estar naquele momento que você estava lá na fazenda, naquele momento que você estava dando aula ou fazendo o mestrado. Pessoas que estão fora, né, do seu propósito. Se você pudesse falar para essas pessoas que estão na jornada, o que você poderia dizer para elas no sentido de que elas não desistam? Né? Como é que você pode trazer aí da sua essência, da sua alma, falar para essas pessoas que estão lá para dizer que não desiste, segue? Como é que falaria isso para essas pessoas? Eu vou pegar todas as palavras que você já falou. É basicamente isso, né? A gente tem que seguir sempre em frente, achar que mesmo o caminho que a gente esteja seguindo não é aquele caminho que inicialmente a gente traçou, mas tem que ter resiliência, tem que ter determinação, tem que ter um sonho vivo, né, no coração, para saber que a gente vai alcançar aquilo ali, entendeu? Mesmo que seja difícil, porque nada a gente consegue sem esforço. Tudo é com muito esforço, entendeu? E assim, nem sempre é um caminho reto, o caminho é cheio de curva, é bem tortuoso e cheio de altos e baixos, mas que se a gente realmente tem esse sonho, tem essa vontade e tem principalmente, que é super importante, a gente se conhecer, né? Saber dos valores, saber das nossas características, saber ter ética, né? E hoje em dia está tão difícil isso, né? E ter muita empatia, pensar também no próximo, pensar em todos os seres que habitam a Terra, pensar na própria Terra, ter uma visão mais holística. Isso eu acho que é fundamental. Mas, essencialmente, é persistir no sonho. Persistir no sonho e ir até o final, que vai dar certo. Se não deu certo, é porque não chegou ainda no final. Isso aí. Coisa boa, coisa boa. E algo que você gostaria de falar sem nenhum tipo de influência, algo que você quer falar que faz sentido, que você pensou, que você... isso aqui eu acho que faz sentido falar no podcast. Tem algo aí que está em dentro que você ainda não falou, que você gostaria de trazer? Tem várias coisas. Essa aqui é a parte boa, essa aqui é a parte boa. Essa aqui é a parte boa. E a gente tem um bom tempo, parece que passa voando. Parece que passa voando. Boa. Que horas são? Já tem? Já tem quanto tempo? Fizemos, agora tem 55 minutos. Já tem uma... pessoal, fala que você... Eu acho que agora a gente pode... se o Marcelo não quiser falar alguma coisa, o Marcelo fala e aí logo na sequência a gente conduz pro fechamento. Não, talvez Ou não, cada um de nós três falar algo para finalizar, o agradecimento, alguma coisa, ou se não. Tá. Quer falar alguma coisa? Gostaria. por favor. Hoje em dia, o que me norteia muito é a filosofia, eu posso considerar até como uma filosofia do egocentrismo. Vou repetir de novo. Tudo bem, não. O que hoje em dia me norteia muito e que eu uso como balizador para a minha vida é o ecocentrismo. O ecocentrismo se baseia basicamente na ecologia profunda. Ecologia profunda já é uma filosofia e partes de estudos que mostram que antigamente a gente sempre encarava a natureza pela perspectiva de conexão somente entre os animais e entre os vegetais, mas somente as relações que existiam. E a ecologia profunda deu um passo a mais, que é mostrar o sentimento, entendeu? A gente tem que ter esse sentimento. De certa forma, a gente tem que sentir, ter uma experiência profunda de conhecimento, ou de uma vivência em determinado local, pode ser numa floresta, pode ser no mar, pode ser em qualquer lugar onde tem a natureza, para a gente refletir profundamente sobre aquilo e como aquilo nos afeta, ou como a gente está afetando aquilo ali, tá? Como a gente está consumindo, como a gente está se portando frente ao planeta, para a partir daí a gente ter uma atitude profunda, entendeu? Uma mudança que realmente fica interiorizada na gente,
que a gente realmente leve aquilo ali como uma coisa verdadeira e que a gente possa abdicar de inúmeros prazeres, né? Prazeres de consumo, prazeres de hábitos, mas em prol da coletividade, em prol de uma natureza mais saudável, em prol de um planeta realmente sustentável. Então, a ecologia profunda, eu vejo a importância e adoto ela na minha vida nesse sentido. É isso aí. Nossa, importância do cuidado, né, com a natureza. O Marcelo, a gente teve o cuidado, né, e o prazer também de recebê-lo aqui na Caldas, que é a patrocinadora, inclusive patrocinadora do nosso podcast A Jornada, para falar um pouco sobre essa importância, né, do cuidado da natureza como um todo. Isso. A gente ainda está muito focado ainda nas pessoas, esquecendo que, na verdade, nós, enquanto seres humanos, somos parte de um todo. E todo no sentido de natureza no geral, os animais, e aí vem os oceanos, como tudo que acho que o Marcelo falou, e foi muito bom a sua palestra, o que você trouxe para a gente, o despertar, e a gente fica muito feliz em te receber aqui, e a gente, inclusive, deseja que você continue no seu processo, que você continue defendendo cada dia mais aí essa importância, até porque a gente tem filho pequeno, né? Eu tenho uma filha de 1 ano e 10 meses e ela precisa, por favor, de um planeta bem cuidado para que ela possa ter a chance que a gente está tendo hoje de viver 40 anos, 50 anos, 60 anos. Então, Marcelo, muito obrigado aí, viu, pela sua vinda, por tudo que você compartilhou conosco, não só na palestra da Caldas, mas também por ter nos recebido lá na imersão. A gente participou da imersão, inclusive muito top a imersão lá na Mata Quântica, uma experiência assim fenomenal. Se você tem esse desejo de se conectar consigo mesmo e se conectar assim, com o ambiente, com a natureza, faz sentido aí você conhecer as dimensões da Mata Quântica lá no Instituto. O site do Marcelo é o marceloteles, com 2l.com.br. Lá você vai ver um pouco sobre os 2 projetos. E isso. Aproveite, conheça, siga o Marcelo também nas redes sociais. É @ Marcelo de Dantas, mas é D mudo Teles. Marcelo, então, maravilha. Rodrigo, Matheus. Feliz pra caramba, assim, desde a última palestra que Marcelo veio e fez aqui pra gente, me fez refletir sobre algumas ações, né? Alguns comportamentos, como pessoa, como ser humano, o que é que eu estava fazendo, né? Como eu conduzia as coisas quando eu estava numa praia, quando eu estava numa floresta. Então, assim, cada momento que a gente está juntos, como os almoços e o momento que você também veio aqui, eu só tenho te agradecer pelos ensinamentos e o aprendizado que você veio trazendo, assim, não só para mim, mas como para Rafa, como para todos nós. Feliz demais estar te recebendo. Que ótimo. E vou repetir a minha fala, né, do início, agradecer mesmo pelo companheirismo, por estar caminhando nesse determinado momento com a gente. O Rafa sempre falou muito de você e eu já tinha uma ideia do que era, mas quando a gente conhece pessoalmente, a gente percebe que é ainda mais. Então, como o Rodrigo falou, né, agradecer os ensinamentos. Cada momento que a gente está junto é um ensinamento ou um conhecimento a mais, né, não só como pessoa, né, mas com essa questão da ajuda com a natureza, do cuidado com a natureza, porque a gente está inserido nela, então a gente precisa, né, cuidar. E é isso, agradecer mais uma aula. Inclusive, estamos dentro do podcast, né, aprendendo no podcast, que você sempre fala muito. E é isso, Marcelo, agradecer e muito obrigado por ter participado e ter feito parte dessa história da jornada. Isso aí é perfeito. Só queria complementar um negocinho, pode ser? Claro. Aqui o podcast é muito convidado. Quando você finalizar, você pode dizer, a galera curta aí a jornada podcast e tal, curta, compartilhe, comente, tal, e aí depois a gente finaliza, tá? Então, só completando, em relação à ecologia profunda, uma coisa importantíssima também que me faz, hoje em dia, seguir, é o valor intrínseco dos animais da natureza. Os animais e os vegetais, por si só, têm um valor intrínseco, ou seja, eles não são
apenas úteis ao ser humano. Entendeu? O valor dele não está na utilidade do ser humano, está no valor para eles mesmos. Então, você aprender a respeitar isso, e todos os animais têm, pelo menos alguns animais que já têm um grau de evolução maior, os vertebrados, eles têm emoção, ele tem sensibilidade, ele tem inúmeros outros atributos que fazem com que a gente respeite eles pelo valor deles em si. Não só os animais, como os vegetais, como a montanha, como os rios, como os mares, tudo tem valor intrínseco. Eles não têm valores somente porque nos servem. Isso é uma visão deturpada e antiga, onde o homem sempre foi o centro das medidas, né? O centro da natureza. A medida de tudo estava circulando, estava em referência ao ser humano. Daí aquele quadro que Leonardo da Vinci pintou, né? O Homem Vitruviano. Então, assim, aquilo ali é uma pintura, é uma arte extremamente bonita, né? E visível até hoje, mas assim implementou na cabeça do ser humano, né, da sociedade, como o homem sendo o centro da natureza, como a medida de tudo. E a gente vê que não é isso. Se a gente tivesse de elencar ou talvez eleger uma espécie, um animal mais importante, seria a abelha, né? Porque a abelha é que faz a polinização de todos os alimentos que a gente precisa. Então, se a gente tivesse que fazer um desenho, uma reprodução de novo do homem vitruviano, teria que tirar o homem e botar a abelha, entendeu? Então, assim, essa, para mim, é a grande importância da ecologia profunda, esse cuidado e esse respeito à natureza e ao direito dos animais. E, assim, para finalizar, eu gostaria de deixar uma frase que, na verdade, é uma frase que eu também sigo muito e sempre pela manhã eu me lembro e mentalizo ela. Que a gente tem que ser a mudança que a gente quer ver no mundo. Isso é uma frase de Gandhi, tá? E eu acho uma das frases mais bonitas. Então, para a gente ver a mudança, a gente tem que ser a mudança, porque o nosso exemplo vale muito mais do que 1000 palavras. Né? Não adianta a gente ficar falando, mostrando um monte de dados, falando sobre dados científicos, se a gente não faz e a gente não vive realmente o que a gente acha verdadeiro. Então, né, a internalização dos nossos hábitos e das nossas mudanças, a gente tem que fazer em detrimento se a gente quer ver um mundo diferente, se a gente quer ver um mundo, né, que a gente sonha em ter. Não esqueça de compartilhar, seguir, comentar. É um grande prazer que a gente, né, ter essa participação do público. Então dá o like e compartilha. Me segue todo mundo. Valeu, mais uma jornada terminando. Valeu!